Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu lembro que era um sábado, quase 9 horas da manhã. Como todo sábado, eu estava ali lidando com a arrumação da casa quando tocaram a campainha. Eu já tinha escutado o meu cachorro latir lá fora, mas pensei que fosse para alguém que estivesse passando na rua, na calçada. Olha, quando abri aquela porta, tive a maior surpresa da minha vida. Porque ali diante de mim estava ninguém menos do que o Douglas, meu ex-marido. Olha, devia fazer o quê? 10 ou 11 anos que a gente não se via e nem se falava. Eu nem acreditei que fosse ele. Depois de tanto tempo. Douglas? Ué, o que você está fazendo aqui? Tudo bom, Cris? Pois então, será que eu podia entrar um pouco? Olha, eu achei aquilo a coisa mais esquisita do mundo. Que o meu ex-marido podia ter de tão importante para falar comigo a ponto de estar ali diante de mim, na minha casa, depois de 10, 11, 12 anos, sei lá, que a gente não se via. Até porque o nosso casamento não tinha terminado muito bem. Aliás, terminou do pior modo possível. Porque a certa altura, lamentavelmente, eu descobri que o Douglas não era exatamente a pessoa que eu imaginava. Se bem que eu falo em casamento, mas a gente não era casado. Assim, no papel, nunca fomos casados. Morávamos juntos. Só que para mim era a mesma coisa. O que importava era aquilo que sentíamos um pelo outro. Ou por outra, o que eu sentia, porque pelos acontecimentos, a certa altura, repito, eu descobri que ele não era sincero comigo. E além de não ser sincero, não era fiel. Olha, a minha vida desmoronou quando eu descobri que ele estava de caso com outra mulher. E o pior é que essa outra mulher não era qualquer outra mulher, era minha irmã. O desgraçado andava de caso com a minha irmã e tudo debaixo do meu nariz. Olha, foi a maior desilusão da minha vida. Porque de uma tacada só, eu me decepcionei com duas pessoas importantes para mim. Sabe o que é você chegar em casa cansada, louca para tomar um banho, comer alguma coisa e ligar a televisão para se distrair, descansar e... Olha, eu não gosto nem de lembrar. Não gosto nem de me lembrar, porque só de lembrar parece que tá tudo acontecendo de novo. Foi um baque grande demais. Sinceramente, eu não sei como não morri de tanto desgosto. Nosso casamento, claro, terminou ali mesmo. Sem contar que a minha relação com a minha irmã foi pro espaço. Mandei o homem que eu amava embora de casa e virei a cara para minha irmã. Claro que depois, com o passar dos anos, a gente até meio que se reaproximou. Tô falando em relação à minha irmã. Mas olha, nunca mais foi a mesma coisa. A gente se tornou assim meio estranhas uma com a outra. E agora, depois de tantos anos, eis que meu ex-marido bate a minha porta. E agora, depois de mais de 10, 11, 12 anos... alguém toca a campainha e quando eu vou atender é ele, meu ex-marido. Sabe, foi uma surpresa muito grande para mim. Até porque eu fiquei me perguntando o que será que ele quer. Depois que aconteceu aquilo, que eu o expulsei da minha vida, eu nunca mais tive sequer notícias dele. Até porque fiz questão de cortar qualquer tipo de vínculo que a gente tinha. Não falei mais com a mãe dele, nem com a irmã dele, nem um parente. Sabe, fiz como se ele tivesse morrido. Mas só Deus sabe o quanto eu sofri, porque foi muito duro e muito difícil tirá-lo da cabeça. Na época, eu o amava muito. E a gente sabe que não é fácil esquecer uma pessoa assim, da noite pro dia, quando a gente ama. Só Deus sabe como foi dolorido, como foi difícil para mim. Claro que depois de tanto tempo,
mais de 10 anos, as feridas já tinham cicatrizado. A mágoa já tinha passado, mas se eu disser que não senti o baque de vê-lo ali diante de mim, estaria mentindo. Pedi que ele entrasse, já que ele tinha um assunto sério para falar comigo, pelo menos foi o que ele disse. Ele sentou ali no sofá e, como ainda tinha café na garrafa térmica, lhe ofereci uma xícara. Ele aceitou, fui até a cozinha e quando voltei, ele estava olhando assim para as coisas ali da sala, como se estivesse se recordando de algo. E devia estar mesmo, porque assim que lhe entreguei a xícara, ele comentou: "Nossa, Cristiane, parece até que o tempo não passou aqui, hein? Tá tudo tão parecido, né? Até os móveis." Não fiz nenhum comentário. Lhe entreguei a xícara de café e fiquei esperando que ele dissesse qual o motivo da visita. Só que em vez de dizer qual era o assunto tão importante que ele tinha a tratar comigo, ele começou a perguntar da minha vida. Como é que eu estava, onde estava trabalhando, se tinha conhecido outra pessoa depois que a gente se separou. Eu procurei ser cordial, educada, mas sabe, tudo assim, meio seca. Até porque, meu Deus, ex-marido, depois de 10, 11 anos, até que pro meu espanto ele perguntou: "E a tua irmã, como é que ela tá?" Olha, naquela hora eu senti até uma fisgada no peito. Senti até um frio assim na alma quando vi aquela pergunta, porque tanto que fiquei ofendida. Não, Douglas, mas eu não estou acreditando. Você vinha à minha casa depois de tanto tempo para me perguntar da Ângela, mas você é muito cara de pau, viu? Puxa vida, desculpa, eu não quis te chatear, só perguntei por perguntar, esquece. Na verdade, Cris, eu vim até aqui porque eu preciso muito de um favor teu. Você lembra daquele terreno que eu comprei lá na praia quando a gente estava junto? Lembro. O que tem? Pois então, é que na época, nem sei se eu te contei, mas eu botei esse terreno no teu nome e eu tô querendo vender esse terreno. Só que eu preciso que você assine os documentos. Ele então começou a falar do tal terreno e não parou mais. Disse até que já tinha construído uma casa no lote. Já tinha acertado tudo com o comprador, só faltava mesmo a minha assinatura. Para resumir, o que ele queria é que eu fosse até Matinhos com ele para acertar a papelada. Falou, inclusive, que me daria uma parte do dinheiro. Perguntei quando que ele precisava daquilo e ele falou que poderia ser a qualquer hora, quando tivesse tempo. Poderia ser, inclusive, naquele dia mesmo. Até porque daria tempo de encontrar o cartório aberto lá embaixo. Olha, apesar de tudo o que tinha acontecido no passado, a traição, a mágoa, eu não tinha intenção nenhuma de atrapalhar a vida do meu ex-marido, nem de prejudicá-lo. Até porque, vamos convir, 10 anos já tinham se passado, talvez até mais. Aquele terreno na praia, por exemplo, era dele. Ele tinha comprado com o dinheiro dele, de modo que eu não tinha nada a ver com aquilo. Na verdade, eu nem sabia que estava no meu nome, de modo que não me neguei a lhe prestar aquele favor. Me arrumei em 15 ou 20 minutos, fechei a casa e entrei no carro rumo ao litoral. Olha, ele não sabia o que dizer para me agradecer. Até tentou comentar do passado, voltar no tempo, até se desculpar, ele se desculpou. Mas quando ele começou com aquela conversa, eu cortei o assunto. Sabe, essa coisa de ficar reabrindo feridas do passado, uma coisa que já tinha acontecido há tanto tempo, sabe, não tinha nada a ver. De qualquer modo, ele mais uma vez me pediu perdão, mas eu fiz de conta que não escutei. A última coisa que eu queria
era trazer aquele assunto à tona. Até porque só eu sei o que eu sofri com aquela separação. Só que depois de tanto tempo, de ter, de certa forma, superado, voltar de novo, não, eu não queria. Se bem que nem precisava ele falar absolutamente nada sobre aquilo, porque só o fato de vê-lo ali do meu lado já bastava para que eu, reprisasse tudo o que tinha acontecido. Olha, chegou a passar um filme assim na minha cabeça enquanto a gente viajava. Já tínhamos feito aquele trajeto tantas vezes no passado, como marido e mulher, e agora parecíamos dois estranhos. E olha, não vou negar que ver esse homem de novo mexeu comigo, mais até do que eu imaginava. Quando chegamos lá embaixo, encontramos o comprador, que morava lá mesmo. O Douglas, inclusive, já tinha entrado em contato com ele antes da gente descer e fomos até o cartório. Eu assinei os papéis e depois fomos a um restaurante almoçar. A ideia era de pegarmos a estrada logo depois do almoço. Só que aí ele quis me mostrar o terreno e a casa que ele tinha construído. Acabamos indo até o lugar, dar uma olhada, e foi tudo assim, muito rápido. Depois ele falou que queria dar uma volta pela praia ali, até porque estava um dia bonito, gostoso. Não me opus. Só que ele acabou parando num lugar, mais uma vez, num lugar que eu conhecia. Até porque era um lugar onde a gente já tinha ido várias vezes. Isso, repito, lá no nosso tempo de casados. Era uma lanchonete assim, perto da areia. E eu até estranhei que ela ainda estivesse ali. Meu Deus, mais de 10 anos tinham se passado. Ele viu que eu fiquei meio perturbado e falou: vamos tomar alguma coisa, uma cerveja? Vamos aproveitar, né? A gente já está aqui mesmo e está fazendo um dia tão bonito. Olha, eu relutei. Até porque não fazia sentido nenhum parar ali naquela lanchonete. Principalmente aquela. Meu Deus! Se eu fosse parar para pensar, nem era para a gente estar ali. Na verdade, eu só estava prestando um favor para ele. Eu podia tê-lo mandado embora lá de casa, quando abri aquela porta e dei de cara com uma pessoa que, convenhamos, eu não esperava ver. Até porque tanto tempo tinha se passado e depois de tudo que tinha acontecido, eu estaria no meu direito. Só que no fim ele acabou me dobrando. Pediu 2 caipirinhas, uma garrafa de cerveja e ficamos ali olhando o movimento, conversando. Até que pelas tantas, ele me olhou assim de um jeito. Fiquei até meio desconcertado. Tanto que falei: o que foi, Douglas? Tá me olhando assim por quê? Nada. Só estava aqui reparando. Nossa, você não mudou quase nada, hein? Parece que o tempo não passou. Você continua linda. Douglas, pelo amor de Deus, para com isso. Você quer me deixar sem graça? Não, mas eu tô falando sério. Olha, se você soubesse que eu, nesse tempo todo que a gente não se vê, não se fala, se você soubesse quantas vezes eu lembrei de coisas de 10, 15 anos atrás. Você pode até não acreditar, mas eu sempre pensei em você nesses anos todos. Sempre senti tanta vontade de te procurar, pedir perdão, mas sabe aquele medo? Eu só fiquei escutando. Nem respondi. Até porque
me deu uma sensação assim tão... Eu nem sei dizer exatamente o que era aquilo, mas o meu coração começou a bater, embora não tivesse nem motivos para isso. Primeiro, porque tinha sido uma coisa traumática para mim. Ele tinha me traído, e me traído com a minha irmã. E como se fosse pouco, 11 anos, talvez até mais, tinham se passado. Não fazia nenhum sentido. Você pode não acreditar, mas eu nunca consegui tirar você do pensamento, sabia? Eu sempre imaginei que um dia ainda ficaríamos juntos assim, quer dizer, juntos. Cara a cara outra vez, você entende? Ah, meu Deus do céu. De repente, eu pressenti o perigo. Eu olhava para ele e sentia aquele friozinho assim descendo, sabe? Aquela coisa ao mesmo tempo gostosa e perigosa. Claro que eu não estava mais apaixonado. Só que de qualquer modo, sabe, ele falando ali, recordando coisas lá do passado, parece que a gente viaja no tempo. E uma coisa não dava para negar. Esse homem, mesmo depois de tudo aquilo que tinha feito, da traição, do desgosto e de todo o tempo que já tinha passado, não sei como, mas ele ainda conseguia mexer comigo. Até certo ponto, coisa normal. Até certo ponto. Porque eu já tinha amado tanto o Douglas. Tudo bem que fazia tempo, mas... E aos poucos... Sei lá o que foi acontecendo comigo. Aos poucos, não sei... se foi o efeito da bebida, mas... eu fui me deixando levar. Me envolver por tudo que ele falava. Até que quando dei por mim, estava em seus braços e nossas bocas coladas uma na outra. E aquilo que eu imaginei que nunca mais fosse acontecer na vida, aconteceu. Fomos para a cama e fizemos amor como nos velhos tempos. Dali daquela lanchonete, ele me levou até uma pousada, onde tudo aconteceu. Resultado: não voltamos a Curitiba naquele dia. Como ele também tinha bebido, achamos melhor passar a noite ali, naquela pousada, e pegar a estrada só no dia seguinte. Passamos a madrugada toda fazendo amor e conversando, relembrando os velhos tempos, nossos melhores momentos, o que serviu só para bagunçar minha cabeça de um jeito que eu não estava nem me reconhecendo. Pela manhã, enquanto tomávamos café, ficou aquela coisa assim no ar, sabe? Eu olhava para ele e ainda não acreditava. Meu Deus, depois de tantos anos tínhamos passado a noite juntos. Imagine! Eu começava a lembrar do passado, das coisas boas, mas também das ruins. Do dia em que o peguei dentro da minha casa com a minha irmã. Olha, se alguém me perguntasse se aquilo um dia poderia acontecer de volta, eu acho até que riria na cara da pessoa. Nunca! Nunca! O pior de tudo nem foi o que aconteceu, mas o que eu senti. Meu coração começou a dar mostras de alguma coisa que dentro de mim me dizia que a minha vida não seria mais a mesma depois daquele reencontro. Voltamos a Curitiba. Praticamente nem conversamos durante o trajeto.
E quando ele me deixou em casa, eu perguntei se ele gostaria de entrar, de tomar um café. Ele olhou assim para mim, pensativo depois. Melhor não, Cris. Eu tenho de voltar para casa. Minha mulher deve estar me esperando. Eu senti uma fisgada tão doída quando ele falou aquilo. Um aperto tão grande no peito. Porque ele não tinha mencionado nada que estava casado de novo. Mas eu devia imaginar, né? Que ele não estava sozinho. Olha, eu me senti tão boba. Até porque devia ter perguntado. Até para que não tivesse acontecido o que tinha acontecido. E repito, eu devia imaginar porque ele sempre foi um homem bonito. Claro que não ia ficar sozinho naqueles 10, 11 anos. Ao contrário de mim, que nunca consegui refazer a minha vida. Que fiquei como que parado no tempo, sofrendo, amargando aquela desilusão. Olha, quando ele falou aquilo, que ia voltar para casa, porque a mulher devia estar preocupada, eu não fiz nenhum comentário. Nem perguntei nada. Até perguntar o quê e para quê. Ele também não disse mais nada depois daquela frase. A gente apenas se despediu, ele entrou no carro e se foi. Só que, como eu já estava imaginando, minha vida virou de pernas pro ar. Parece que voltei no tempo, porque as lembranças, elas não me deixam mais depois de tudo que aconteceu, primeiro naquela lanchonete, depois naquela pousada. Hoje me sinto como se aquele amor lá do passado tivesse renascido aqui dentro de mim. Claro que nada mais é como antes. Só que de qualquer forma, os últimos dias têm sido de pensamento constante. Não consigo pensar em outra coisa. Penso tanto no Douglas que tem horas até que chega a me faltar o ar. Tem o número do telefone dele. Ele me passou antes de se despedir, mas, embora sinta vontade de ligar, não sei se devo. Quer dizer, não sei se devo. No fundo, sei que não devo. Até porque tenho tanto medo de sofrer outra vez. Só de imaginar tudo de novo. Repito, parece que voltei no tempo. E tudo isso está me fazendo tão mal. Porque, mais uma vez, uma coisa que já renasce com o destino de não dar em nada. Ou por outra, se der, vai dar mais sofrimento do que aquele que eu passei. Desde que esse homem veio bater a minha porta, que eu trago esse nó aqui na garganta, esse aperto no peito que insiste em me acompanhar. Ah, meu Deus. Tem horas que eu me pergunto, a troco de quê ele tinha de reaparecer na minha vida? E mesmo tendo reaparecido para me pedir um favor, para me pedir uma assinatura, por que é que tinha de me dizer aquelas coisas todas e recordar aquilo que já tinha passado há tanto tempo, principalmente sabendo que não ia dar em nada? Se bem que não quero colocar a culpa nele, porque, repito, eu é que deveria estar preparada, eu é que deveria impor limites, principalmente sabendo de tudo o que já tinha sofrido. No entanto, de repente fui baixando a guarda, ele foi fazendo, sabe, recordando todas aquelas coisas que, querendo ou não,
meu Deus, tanta coisa. Eu já passei por ele. Tanto sofrimento. Eu tinha de me resguardar. Eu tinha a obrigação de me cuidar, de não me deixar levar de novo. Meu Deus, por que esse homem teve de aparecer de novo no meu caminho, justamente agora que eu me sentia, se não feliz, pelo menos sossegado, em paz, tranquilo no meu canto? É só isso que eu queria saber. É só isso que tenho me perguntado nesses últimos dias. Por que é que esse homem tinha de aparecer no meu caminho de volta, outra vez, depois de tanto tempo, e despertar essas coisas em mim e reabrir essa ferida?